Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente fala sobre A Revolução das Mulheres, que é um livro sobre o feminismo na perspectiva russa, então fala sobre um feminismo russo, publicado pela editora Boitempo e organizado pela Graziella Schneider. Eu gostei muito de ler, estou tentando ler nos últimos tempos, nos últimos meses, feminismos diferentes somente dos feminismos que provêm de países hegemônicos, de países do centro. Então, lendo livros que são de outras perspectivas, que atuam em outras perspectivas, sempre ajuda muito a gente a entender de que maneira que o feminismo ou os feminismos se constituem, de que maneira que as experiências das mulheres se constituem. Eu gostei muito de A Revolução das Mulheres justamente porque ele vai falar sobre essa primeira formação de um feminismo russo. Então não fala sobre um feminismo contemporâneo, a gente está falando lá de pensadoras, de filósofas, de professoras de 1850, de 1860, um pouco antes, um pouco depois, mas desse momento. E uma coisa que a gente vai percebendo em A Revolução das Mulheres é que o feminismo na Rússia, aparentemente, ele se solidificou, ou ele se constituiu antes dos outros países. É essa perspectiva que eu tenho lendo A Revolução das Mulheres. Ainda que, como o texto vai abordar, ainda tem havido vários retrocessos em décadas posteriores, mas a gente vai vendo que em 1850, 1860, essas mulheres, essas pensadoras, tinham um pensamento feminista bastante desenvolvido e que muitas vezes em outros países só foi se constituir muito tempo depois, mas que nesse momento estava se tornando bastante sólido. A gente vai passar um pouquinho pelas principais ideias abordadas, pelas discussões feitas, mas sempre ressaltando, é sempre importante a gente ressaltar, quando eu falo aqui de livros teóricos, quando eu falo aqui de livros críticos, essa nossa discussão não esgota a experiência ou a leitura do livro, porque a gente fala justamente de uma discussão reduzida de um livro aí de 200, 300 páginas, então a gente com certeza precisa destacar que no livro tem muita coisa que acaba não passando aqui pelo meu olhar, pela minha leitura, que é sempre uma tentativa de resumir e de abordar os principais aspectos. Então, bora lá, vamos conversar sobre feminismo russo. A Graziella Schneider organiza a Revolução das Mulheres de uma maneira bastante interessante, que é por meio da apresentação dessas pensadoras feministas, e logo na sequência ela vai trazendo vários textos dessas mulheres. Então é muito legal que a gente vai direto para os textos, a gente tem acesso direto aos textos e não só uma leitura a partir deles. Então é muito legal o jeito que a Graziella organiza, porque a gente vai conhecendo de fato o que essas mulheres escreveram e publicaram naquela época. Então um dos temas que me chama muita atenção logo de início, que é um texto publicado pela Maria Ivanova, que ela vai falar sobre a prostituição. Então ela é muito taxativa em dizer que pensar sobre a emancipação feminina, pensar sobre a equidade, é necessariamente em pensar sobre estratégias para a gente conseguir o fim da prostituição. Não dá para a gente pensar numa sociedade que pense na liberdade das mulheres, que pense num lugar melhor para as mulheres, pense pelo menos, e que considere a prostituição como uma questão de liberdade do corpo, como muitas vezes a gente vai ver em discursos contemporâneos. Então, prostituição não é sobre escolha, não é sobre a mulher querer fazer de si um objeto de venda. Se a gente tem a mulher se vendendo, se a gente tem a mulher considerando a prostituição como uma possibilidade para se sustentar, para sustentar seus filhos, a gente está falando de problemas estruturais, econômicos, que atingem as mulheres de uma maneira muito particular. Então, dentro de uma sociedade na qual muitas mulheres vão ter problemas econômicos, problemas para se sustentar, a prostituição vai se tornar uma via, vai se tornar uma possibilidade justamente porque é uma maneira dessa mulher não passar fome, é uma maneira dessa mulher não passar dificuldade. Então a gente não pode colocar nunca a prostituição como uma coisa de liberdade, como uma coisa da mulher decidindo o que fazer com seu corpo. A gente está falando de problemas econômicos e por conta das desigualdades sexuais que a gente vai tendo dentro da sociedade, para a mulher, a prostituição ela vai se tornando uma via muito possível para ela se sustentar, para sustentar seus filhos, enfim. Então, para Maria Ivanova, pensar em liberdade das mulheres é pensar sempre no fim da prostituição. Uma outra pensadora que a Graziella traz, que é a Nadezhda Konstantinova, que foi professora, foi escritora, ela vai passar por vários temas, por várias temáticas, mas um especial me chama a atenção, que é a escola, o papel da escola na constituição de uma sociedade que pense na liberdade das mulheres. Então,
ela vai falar sobre diversos aspectos em relação a como o feminismo deve ser ensinado na escola, mas para além disso, como atividades de meninas ou atividades consideradas de mulheres devem ser ensinadas aos meninos, e ela chama atenção para o papel da escola nisso. Então a gente não pode meio que ficar contando que a família vai ensinar ou que alguns grupos vão ensinar. Ela fala especificamente no papel da escola. Bom, se os meninos têm que aprender atividades consideradas de mulheres, a gente precisa que essas atividades sejam garantidas. Então a gente ensina no único lugar possível, que é a escola. Então ela vai falar que a escola precisa ensinar meninos a lavarem, cozinharem, passarem. E aí ela chama atenção para um outro aspecto. Novamente, a nossa sociedade muitas vezes coloca o trabalho doméstico como uma escolha da mulher, como uma possibilidade da mulher. É como se a mulher tivesse grandes possibilidades ou grandes caminhos para escolher ou não fazer o serviço doméstico, e ela fala de modo muito taxativo. Bom, se fazer os serviços domésticos é assim tão enobrecedor, é assim tão edificante, por que os homens têm tanto repúdio dessas tarefas? Por que os homens evitam ao máximo dividir as tarefas com as suas esposas? Então, se a gente está falando de homens que não querem assumir para si essa responsabilidade, então a gente está falando de uma atividade ou de uma função que não seja assim, talvez, tão edificante. Então as mulheres precisam dessa possibilidade de emancipação do lar. E justamente porque ela fala que a partir do momento que a mulher é essa responsável pelo serviço doméstico, pelo cuidado com a família, essa mulher fica, como a gente já viu em outras discussões, encerradas no espaço doméstico. A partir do momento que a mulher é responsável por aquilo, é ela que vai ficar restrita ao espaço doméstico para fazer esse serviço de casa, que é um serviço que nunca acaba, né? Você pode fazer de manhã, à tarde, à noite, sempre vai ter serviço. Então ela fala, se o homem não assume para si a sua parcela nessa atividade, a gente tem essa mulher restrita ao espaço doméstico. E ela chama atenção para um aspecto muito importante, que a partir do momento que a mulher é responsável por esse serviço dentro da esfera familiar, dentro da estrutura familiar, muitas vezes a mulher, quando ela consegue sair, mulheres de classes mais elevadas, mulheres que conseguem acesso ao mundo do trabalho, para que essa mulher vá trabalhar, outra mulher fica dentro de casa fazendo seu serviço doméstico. Então essa mulher ela vai ter uma funcionária dentro do espaço doméstico para que faça essa atividade. E ela chama atenção para essa estrutura, não é uma outra pessoa, é quase sempre uma mulher. Então se a gente tem ou a mulher, a mulher que é parte da família, que faz essa atividade, e quando a gente não tem, é uma outra mulher contratada para esse fim, então é sempre a mulher responsável pelo serviço doméstico, a gente tem um problema estrutural aí muito sério que a gente precisa convidar ou a gente precisa movimentar as próximas gerações para poder transformar esse cenário de a mulher como responsável pelo serviço doméstico. Também a Nadiedia Konstantinova vai falar sobre um outro aspecto, que é sobre a relação da mulher com a religião. A gente falou disso quando a gente falou sobre a obra da Simone de Beauvoir, que a Beauvoir vai fazer uma série de críticas em relação à participação da mulher, ou em relação a como que a mulher se relaciona com a religião, com as igrejas, e a Nadiedia vai abordar esse tema também numa perspectiva parecida. E ela vai dizer que se a gente for visitar uma igreja, a gente vai encontrar majoritariamente figuras de mulheres ali. Então, é como ela vai defender, mais mulheres frequentam as igrejas do que homens. E ela é muito incisiva em dizer que se mais mulheres frequentam a igreja do que homens, isso se dá por uma coisa muito óbvia na perspectiva dela, que é o fato de que trabalhadores conhecem mais do que as trabalhadoras. Então ela vai dizer que homens têm mais acesso à escolaridade, homens estudam mais e leem mais, e não por conta disso, por conta desse conhecimento maior por parte dos homens, esses homens acabam dependendo menos da crença em algo transcendental, enquanto que para a mulher que conhece menos, que está mais restrita ao espaço doméstico, a religião ela se torna fundamental, e ela diz que isso é importante justamente porque se a mulher não tem a religião, o espaço da casa acaba se tornando muito tedioso. É como se, a partir do momento que essa mulher, que essa dona de casa, que essa mulher de família tem a religião, é como se ela tivesse uma beleza, como se ela tivesse algo para se preocupar, para se importar e para dar valor, mais do que somente o espaço doméstico. Então ela vai dizer que para a mulher, especialmente para a mulher dona de casa, isso é fundamental, porque é como se essa religião desse um significado para essa vida que é pacata, que é entediante. E ela diz,
a respeito do fato de quando ela é questionada em relação a isso na escola, e alguém pergunta para ela sobre ela ser ateia, e quando ela confirma que é ateia, não acredita nem em Deus e não acredita nos santos, a aluna dela, que é uma trabalhadora, fala que deve ser muito, muito chato ela ser ateia. E ela diz justamente a partir disso, a partir do momento que a gente não tem a religião, a partir do momento que essa mulher não tem a religião, é como se a única coisa que sobrasse para ela fosse os cuidados domésticos, fossem os cuidados com a casa. Uma coisa importante de destacar quando a gente está falando do feminismo russo, e que a Nadezhda fala nos textos dela, e outras pensadoras, outras feministas russas vão falar também nesse livro, é o quanto que esse feminismo ele é sempre pensado dentro de uma perspectiva política. Então, a gente vai vendo que as opiniões são sempre pensadas na perspectiva do coletivo. De que maneira que a gente pode tentar transformar a vida das mulheres, e não de uma mulher ou de um grupo de mulheres. Isso é fundamental, porque uma coisa que o liberalismo vai fazer com o feminismo é justamente colocar tanta ênfase nessa coisa da escolha, nessa coisa da possibilidade, nessa coisa da individualidade, que a gente muitas vezes vai se perdendo em relação a realmente o que eu escolho ou o que a sociedade vai levando a gente a escolher, sabe? Então é como se o que a mulher faz ou o que a mulher decide é sempre fruto da sua escolha e não fruto de uma construção histórica, de uma construção coletiva, de uma construção cultural, enquanto que o feminismo russo ele vai justamente numa perspectiva contrária. Bom, se a gente está percebendo essa tendência aqui, como o trabalho doméstico, se a gente percebe que é uma tendência de mais mulheres darem conta e serem relacionadas com o trabalho doméstico, a gente precisa inverter e precisa trabalhar numa perspectiva contrária, justamente porque a mulher que fala não, eu quero ser responsável pela casa, eu quero ser responsável pelos cuidados domésticos, essa mulher ela não está escolhendo tanto quanto ela acha que ela está. E eu falo isso justamente nesse momento do vídeo, porque várias pensadoras vão destacar o papel do Lenin na construção da emancipação da mulher, ou de pensamentos em relação à emancipação da mulher. Todas elas que abordam a figura do Lenin vão ser muito taxativas em dizer que ele sempre abordava esse aspecto, sempre pensava na liberdade das mulheres, na participação política das mulheres, no direito da mulher participar das decisões, participar da militância, participar do engajamento social. Então, o Lenin estava sempre muito preocupado de que maneira que a mulher ela podia ser essa figura ativa na transformação da sociedade e não ser alguém que ficasse meio que ali sustentando o trabalho masculino, o trabalho importante e válido. Então ele vai destacar a figura da mulher e o trabalho da mulher como igualmente importante, como igualmente necessário. Uma outra questão bastante interessante trazida pelas pensadoras é o fato de que para que a mulher chegasse nesse lugar da submissão, nessa condição de subalternidade, houve um processo de construção psicológica. Então a mulher chega um momento que ela realmente acredita que ela é responsável pelos serviços domésticos. Chega um momento que a mulher acredita que realmente ela pensa de uma maneira diferente da dos homens. De que realmente ela é responsável, ela tem um instinto maternal e ela é responsável, a única responsável pelos cuidados com os filhos. Então a gente vai percebendo que para que a mulher chegasse nesse lugar, houve toda uma construção histórica, social e que influencia de modo considerável no modo como a mulher pensa sobre si, no modo como a mulher se enxerga. E para que isso se modifique, a gente precisa de uma reconstrução, de uma reestruturação em relação a como tudo isso funciona. Então é somente a partir do momento que a mulher entende que ela pensa da mesma maneira que os homens pensam, ela tem direito à educação da mesma maneira que os homens, ela não é a única responsável pelos serviços domésticos, ela pode requerer e desejar um trabalho que pague melhor do que o serviço doméstico, é somente a partir desse momento que a mulher vai conseguir construir para si e principalmente para si e para as outras um espaço de maior liberdade, um futuro que deseje, que almeje maior liberdade. Então a gente vai percebendo que para o feminismo russo, toda perspectiva feminista, ela precisa ser sempre pautada numa perspectiva política, numa perspectiva que é coletiva. O feminismo nunca é, então, como a gente vai vendo, sobre o que eu desejo, sobre o que eu quero, sobre o que é melhor para mim, mas sempre de que maneira que isso que eu vivencio é parte de uma construção política. Eu sugiro muito a leitura do livro e se você se interessa por feminismo, eu sugiro muito que você procure ler outras obras que não sejam somente essas que vêm de países hegemônicos, somente dessas obras que vêm de países do centro, porque isso nos ajuda muito
a entender outras experiências de mulheres que não somente as ditadas pelos outros países. Se você tem um outro livro feminista que fuja dessa regra, como foge a Revolução das Mulheres, deixa aqui nos comentários e vamos conversando então sobre outros feminismos. Bom, essa foi a nossa discussão de hoje. Se você está chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e, se puder, compartilhar o canal, compartilhar o vídeo, porque isso sempre ajuda muito no crescimento. Até as próximas!